E o Bolsonaro, hein? Foi abandonado. Não tão abandonado quanto o Carlos. Tem uma coisa que eu não falei aqui, porque não vale a pena fazer um vídeo sobre isso, mas o Carlos Bolsonaro, ele ia casar na semana passada e 2 dias antes a noiva dele o abandonou. Foi abandonado na véspera do casamento. O Bolsonaro agora foi abandonado também quase na véspera pelo presidente do Flamengo. O Bolsonaro tem algumas estratégias eleitoreiras muito curiosas. Ele queria colocar o presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, como o chefe do conselho administrativo da Petrobras. Por quê? Porque o Rodolfo Landim, como presidente do Flamengo, o Bolsonaro tem ali um escudo de dizer, olha, tá aqui o presidente do time mais popular do país, né, do time com mais torcedores do país. Se esse cara tá dizendo que não dá para baixar o preço nos combustíveis, é porque não dá, gente. Eu coloquei um cara aqui, e aí você tem 35 milhões de flamenguistas, o Flamengo era um time que tava ganhando tudo, e falou, esse cara é competente. Esse cara ganhou Libertadores, ganhou Brasileiro, ganhou um monte de coisa, quase ganhou o Mundial. Se esse cara tá falando que não dá para baixar o preço dos combustíveis, é porque não dá. Então o Bolsonaro queria usar o Rodolfo Landim como um escudo. Usar mesmo, usá-lo. O Rodolfo Landim percebeu e falou: não, não vou mais. Ele já estava tudo acertado. Vai ter uma reunião agora, na semana que vem, a reunião do Conselho Administrativo da Petrobras. Aí como é que aconteceriam as coisas? O Bolsonaro, ele como presidente da República, ele pode indicar os conselheiros. E esses conselheiros votam e indicam o presidente. Como o Bolsonaro indica os conselheiros, como é que era a estratégia do Bolsonaro para demitir o ex-presidente da Petrobras? Que é assim que será feito, na verdade, na prática. O Bolsonaro não pode simplesmente demitir o presidente. Até pode, mas ele ia fazer de uma maneira mais, como fez, né? Pode fez. Ele ia fazer de uma maneira mais suave. Ele não iria indicar o Silva e Luna, o general Luna e Silva, para o conselho da Petrobras, e se ele não está no conselho, não poderia ser presidente da Petrobras. E o presidente do Flamengo seria o conselheiro-chefe, né, o presidente do conselho, e um dos conselheiros se tornaria presidente da Petrobras, no caso, o Adriano Pires. O Bolsonaro queimou a largada porque ele não aguentou a pressão, porque a inflação está muito alta. Eu tô vendo gente falando em alguns lugares o quilo do tomate a 15 reais, quilo da cenoura 12 reais. Eu vi uma pessoa colocando no Instagram, assim, um tantinho assim de queijo, assim, dessa grossura assim de queijo, falando, ó, isso aqui são 17 reais de mussarela, não dá para comprar. Então o Bolsonaro demitiu antes o presidente da Petrobras e colocou o Adriano Pires. O Rodolfo Landim, presidente do Flamengo, viu e falou, ó, peraí, você não mudou nada na política de preços da Petrobras, você vai me colocar lá, vai todo mundo cobrar, na hora que cobrar você vai falar, ó, se o cara do Flamengo disse que não pode, é porque não pode. E a culpa vai ficar em mim? Eu? Moi? E falou, não, abandonou o Bolsonaro no altar na véspera da reunião. Agora o Bolsonaro tá com cara de bunda, sem saber que ele coloca na presidência do Conselho da Petrobras, que é um cargo importantíssimo, né? Eu vou te explicar o que tá acontecendo com o Bolsonaro, com a Petrobras, o Bolsonaro, o presidente do Flamengo, os motivos do presidente do Flamengo. Deu errado o plano do Bolsonaro, bem errado. Mas antes, ó, eu peço um segundo, você se inscreva aqui no canal, é realmente um segundo, viu? É aqui embaixo tem um botão inscrever, clica nele, se você estiver no computador, fica aqui, ó. Clica nele e aí você tá fortalecendo a oposição, esses malditos. Aqui no Plantão Brasil, ó, é de segunda a segunda, de domingo a domingo, 7 dias por semana, 365 dias por ano, e se for ano bissexto, são 366 dias que a gente faz oposição a esses bandidos, porque se eles não descansam, nós também não podemos descansar na oposição a eles. É ou não é? Então peço a sua inscrição aqui, e olha, no primeiro comentário deixa as minhas outras redes sociais, peço que você se inscreva lá, o canal do Plantão Brasil tem 710 mil inscritos praticamente. As minhas outras redes sociais tem rede social com 50 mil, com 60 mil, com 70 mil. O TikTok tem mais, tem 300 mil, o Facebook tem 450 mil. Então eu peço que vocês se inscrevam pra gente pelo menos chegar perto desse número, porque conforme vai chegando perto da eleição, maior é a chance do YouTube tentar derrubar os canais de oposição. E a gente sabe que o YouTube é uma rede de direita e que apoiou a extrema direita. Então eu peço a inscrição nas minhas outras redes e que você se inscreva também nos outros 2 canais que estão na descrição, que é o canal Cortes do Thiago. Lá os vídeos têm 2 minutos, hein? Lá não tem como você falar que não tem tempo de assistir, 2 minutinhos. E o canal Thiago dos Reis, lá os vídeos também têm 8 minutos apenas. Agora, vamos falar sobre o presidente do Flamengo. Olha só, o presidente do Flamengo aproveitou uma coisa ruim para ele e para usar de desculpa para abandonar o Bolsonaro no altar. Qual foi a desculpa dele? O Flamengo jogou neste sábado contra o Fluminense. Era a final do Campeonato Carioca, o Flamengo tinha perdido o primeiro jogo, o Flamengo também perdeu. Nem lembro quando foi o jogo, que eu assisti só metade. Depois eu fui para a festa do deputado Vicentinho, aí não vi o resto, mas eu sei que o Fluminense foi campeão, porque já estava quase no fim do jogo, estava 1-1, não ia ter como o Flamengo fazer 2 gols. Tá, o que acontece é o seguinte, o Flamengo perdeu o Campeonato Carioca
pro Fluminense, que é um time que tem um investimento 100 vezes menor, o Flamengo fez um investimento multimilionário, e aí o Rodolfo Landim falou, peraí, pronto, vou pegar esse limão aqui e fazer uma bela de uma limonada, eu já me livro de um problema que eu não queria. Ele está sendo muito pressionado. Quando eu digo pressão na política, é que você recebe ligação de 1, 2, 3, 4, aí você recebe mensagem de 1, 2, 3, 4, 5, 6, é gente importante, para que ele seja o presidente do Conselho Administrativo da Petrobras, para que ele seja usado, é realmente usado mesmo, o Bolsonaro quer usar o presidente do Flamengo como escudo para culpá-lo por qualquer coisa que aconteça na Petrobras, e aí o Bolsonaro fica imune. Ele quer isso, ficar imune a críticas. Ele quer que se o combustível tiver que chegar a R$15, chega a R$15 a gasolina, chega a 300 o gás de cozinha, a culpa é do presidente do Flamengo, não é minha não. É isso que o Bolsonaro quer. Aí ele falou, peraí, eu vou fazer uma limonada aqui com esse limão, peraí. Ele chegou e falou, olha, o meu time, o Flamengo, tá vivendo um momento difícil, eu preciso me dedicar mais ao meu time e não tem como eu me dedicar com excelência às duas funções. E pronto, aí tem uma gíria no Brasil que se fala quando muita gente quer alguma coisa, você quer alguma coisa e todo mundo quer. Alguém fala, você e toda a torcida do Flamengo, né? Pois bem, nesse caso, literalmente, toda a torcida do Flamengo apoia a decisão do Rodolfo Landim. Então, ele tem o apoio de toda a torcida do Flamengo para simplesmente deixar o Bolsonaro no altar. Até os bolsominions que torcem pro Flamengo vão falar, realmente, Bolsonaro pode escolher outra pessoa ali, a gente precisa de você no Flamengo. Porque, olha, enquanto você estava ali meio a meio, o Flamengo perdeu o Campeonato Carioca. Tem que focar no Flamengo. Pronto, ele conseguiu abandonar o Bolsonaro. Todas essas pressões, quando políticos, quando eu digo políticos, eu estou falando ministros, presidente da República, vários ministros, um ou dois, senadores, deputados, gente graúda da Petrobras ligando para ele, falando, vem aqui, precisamos de você. Agora ele mandou uma banana para todo mundo e falou, gente, eu tô aqui, vou cuidar do Flamengo. Ponto. Pronto, agora o Bolsonaro não tem o que fazer. Por quê? Porque eu vou te dar um spoiler. Vai ter mais aumento dos combustíveis, tá? Vai ter mais aumento nos próximos meses. O preço do petróleo caiu um pouco, porque o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, ele está completamente desesperado com a desdolarização. Quem não está a par do assunto, veja os meus vídeos em que eu falo sobre a Rússia e os Estados Unidos e a Europa. Veja esses vídeos, mesmo se você não gostar do assunto guerra da Ucrânia, eu até falo pouco da guerra na Ucrânia nesses vídeos, porque está tendo uma mudança muito grande na maneira como toda a economia mundial funciona. Estamos aí vivendo um momento histórico, isso estará em todos os livros de história, o mundo nunca mais vai ser o mesmo depois do que está acontecendo agora. E é a desdolarização de tudo. É o que acontece, o presidente dos Estados Unidos está desesperado porque a Europa está pressionada pela Rússia a pagar por gás e petróleo em rublos, que é a moeda da Rússia. Mas, na verdade, o importante nesse movimento da Rússia e da China não é que a Europa vai desdolarizar o petróleo e o gás, o que é uma coisa histórica. É que isso vai ficar atrelado ao ouro. Isso fará com que o dólar deixe de ser a grande moeda do mundo e os Estados Unidos percam a sua hegemonia a médio prazo. E esse movimento está acontecendo muito mais rápido do que aconteceria se não tivesse a guerra. E aí olha só o que acontece. O Joe Biden começou a abrir mão das suas reservas estratégicas de petróleo. Os Estados Unidos tinham mais ou menos 500 milhões de barris de petróleo estocados como reserva, para se algum dia der algum problema no mundo, eles têm isso aqui para o consumo interno. Ele está vendendo tudo, o Joe Biden. Então o preço do petróleo caiu, ele está vendendo 1 milhão de barris por dia. Ele pode vender até que eles tenham 300 milhões de barris. Esse dia vai ser em outubro, se ele continuar vendendo 1 milhão por dia. Nesse dia, ele não pode mais vender porque aquilo é o limite. Se ele vender mais do que isso, os Estados Unidos entram em colapso. Eles perdem muita credibilidade perante o mercado financeiro. Então, ele vai vender até outubro. Então, o preço caiu. Mas, com tudo que está acontecendo, com esses movimentos, a Rússia exigindo pagamento em rublos, atrelando ao ouro e tudo mais, a tendência é o preço do petróleo subir novamente. Aí tem uma coisa, eu vou te falar. Em 2008, o barril do petróleo custava $150. Estava caríssimo, caríssimo. Tinha a crise mundial, tudo mais. Nos Estados Unidos, milhões de pessoas perderam suas casas. Era inflação altíssima na época. Foi uma das coisas que fizeram com que o George Bush não tivesse chance nenhuma de eleger o sucessor dele contra o Obama. O Obama ganhou de lavada a eleição lá por causa disso. Ele era oposição a um governo que desgraçou o país. Tá, no caso dos Estados Unidos. O que acontece é o seguinte, agora o barril do petróleo está $100, 96, 97 enquanto eu gravo o vídeo.
E a gasolina em 2008, com barril a $150, custava R$2,50. Hoje está R$10. Só que tem uma coisa, quando o petróleo subiu para 120, a gasolina subiu. Quando caiu agora para 90, não caiu a gasolina. Por quê? Porque todo mundo sabe que vai voltar para 110, 115, 120. Só que tem a chance de que volte para 150, que era o preço de 2008. Aí eu te falo, prepara para pagar R$200 no gás de cozinha. Prepara para pagar 10, 11 reais na gasolina, porque é isso que vai acontecer. O presidente do Flamengo lá, eu sou otário? Aí vocês vão e vão colocar a culpa em mim? É ruim para ele até politicamente dentro do Flamengo, que é um cara que vai ser mal visto por toda a nação, por toda a nação, por todo o país. E é isso que acontece. Aí o Bolsonaro queria usá-lo, agora o Bolsonaro não tem mais quem colocar de escudo. Quando acontecer isso, vai acontecer o que acontece exatamente nesse momento. Todo mundo vai falar, a culpa é sua, Bolsonaro. A culpa é sua. Porque quando a gasolina estava R$2,80 e isso era caro, as pessoas culpavam a Dilma. Ah, era culpa da Dilma. Olha, Dilma, você está aumentando a gasolina. Agora que está R$10, você quer culpar o presidente do Flamengo? Não venha com essa, né? Pois bem, o Bolsonaro não tem plano B, viu? Saiba disso, o Bolsonaro não tem plano B. Ele vai colocar alguém, ele tem que ter algum presidente do conselho administrativo da Petrobras? Tem que ter, sempre tem um presidente. Mas ele não tem alguém que ele possa colocar para ele dizer, ó, a culpa é dele, não é minha. Não tem. Esse cara tem credibilidade, ele é experiente, ele é isso, ele é aquilo. Se ele tá dizendo que não dá para baixar o preço, é porque não dá. Não dá. Não dá para colocar porque não tem plano B. A coisa tá ruim pro Bolsonaro. Isso é o que acontece quando várias pessoas de mau caráter começam a falar entre si. O presidente do Flamengo, nossa, eu tenho tanto exemplo de futebol para falar do mau caráter, com todo respeito ao Flamengo instituição, para falar do mau caráter do presidente do Flamengo. Eu lembro quando teve pandemia, presidente do Flamengo, o Flamengo foi o time que encampou, por causa do seu presidente, a campanha para que voltasse a torcida aos estádios. Isso, quando não tinha vacina, a gente estava com 4 mil mortos por dia. Depois ele começou a cobrar no YouTube para assistir os jogos do Flamengo, começou a lucrar com a pandemia. Aí depois, porque as pessoas não podiam ir ao estádio, tinham que pagar para ver no YouTube. Aí depois, ele queria contratar o Jorge Jesus, é o técnico que foi campeão da Libertadores pelo Flamengo, ele foi até Portugal aliciar, realmente aliciar. Isso o Benfica podia até entrar na FIFA contra ele. O técnico do Benfica, que era do time de Portugal, ele foi lá assistir o jogo. Aí o Jorge Jesus, que é outro cara de caráter extremamente duvidoso, perdeu o jogo e entregou 4-0 para o maior rival. E o presidente do Flamengo estava nas tribunas do estádio rindo da cara dos caras. Aí depois não deu certo, o que ele fez? Veio lá na Polônia pegar um técnico que também era português, porque ele se fala que é muito competente, mas a competência dele é essa, ele contrata qualquer técnico desde que seja português. Aí ele foi lá pegar um português técnico da Polônia, que estava a um jogo de ir para a Copa do Mundo. Aí ele aliciou o cara, falou, eu te pago quanto que for, eu pago o dobro, o triplo. O cara foi pro Flamengo, perdeu o Campeonato Carioca, tá para ser demitido, e a Polônia foi para a Copa do Mundo tendo o melhor jogador do mundo, que é o Lewandowski. O cara não foi para a Copa para ir para o Flamengo com a garantia de que ele ia ter um contrato de muitos anos, que ele ia ter todas as condições de trabalho, tá aí no Flamengo, precisa ser demitido quando perdeu um campeonato. É isso que está acontecendo. Pessoas de caráter duvidoso junto, Bolsonaro nem falo, junto com esse presidente do Flamengo, pronto, é isso que dá. Um traiu o outro, e agora o Bolsonaro, assim como o filhote dele, o Carluxo, foi deixado no altar. No Carluxo foi literalmente deixado na véspera do casamento, e o Bolsonaro não literalmente, mas foi aí deixado. E aqui é o nosso carro de som em Avaré, dá pra ver nos vídeos anteriores. Aqui, ó, rodou o dia inteiro, dá pra ver que é fim de tarde e ainda tá lá. O arroz tá caro, o feijão tá caro, o preço da gasolina é culpa do Bolsonaro. E a sua família é só comprando mansão. E o povo brasileiro sofrendo com a inflação. Ele é mentiroso, só enganou o povo, mas o povo não é bobo, não vai cair de novo. Bolsonaro não, Bolsonaro não. Ele é o culpado dessa inflação. Bolsonaro é... Ó o Bolsominion. O Brasil inteiro pede fora Bolsonaro e o Plantão Brasil vem aqui denunciar. Esse desgoverno tem que acabar. Se você... Não dá pra ver muito bem porque tá o sol batendo no vidro do carro, mas deu pra escutar o Bolsominion irritado. Bolsonaro! O gado vai à loucura com o nosso carro de som. Quem quiser apoiar, ó, embaixo do vídeo tem o botão Seja Membro. E no primeiro comentário das Pix, PicPay e as minhas outras redes sociais. Vamos continuar indo pra cima desses malditos que, olha, eles caem por si sós. Falou.